Olá, meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu já fiz uma breve introdução acerca dos crimes contra a administração pública, para quem não tem um domínio, não conhece. Então, é interessante você ter acesso lá no próprio, na busca no meu canal, ali coloca introdução aos crimes contra a administração pública, que você vai ver um vídeo bem curtinho, que eu falo bem basilarmente sobre os crimes contra a administração pública. Agora, neste vídeo, nós vamos tratar a respeito sobre o crime de peculato. Peculato é um dos crimes contra a administração pública e vamos apenas fazer uma breve introdução para você ter uma noção. É bom ter umas breves noções sobre os crimes contra a administração pública. Claro que dá para aprofundar sobre o tema sem sombra de dúvidas. No entanto, a finalidade desse canal é apenas traçar pontos basilares sobre os crimes contra a administração pública, com outros crimes específicos, alguns temas mais de grande relevo, de interesse jurídico, e que abra, sim, um debate e discussão acerca de determinado tema. Então, o crime de peculato, é previsto no Código Penal, artigo 312, ele estabelece como um dos crimes contra a administração pública, conforme já mencionado. Então, aquele que apropriar-se de funcionário público, apropriar-se o funcionário público, melhor dizendo, de valor ou qualquer outro bem móvel, seja público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, para você entender, eu vou falar bem rápido. Apropriar-se de funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, público ou privado, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, eu repeti para vocês entenderem, porque eu falei com as minhas palavras e aí eu acabei fazendo a leitura do artigo 312 do Código Penal. Interessante para quem está estudando, é bom sempre ir lá ler a leitura da lei, que vai, às vezes, por vezes, ser muito mais simples para que você tenha uma breve noção sobre o que a gente está falando, obviamente. Então, trata-se, e a pena, inclusive, a pena de reclusão de 2 a 12 anos e ainda a aplicação de multa. E neste ponto, trata-se de um crime funcional, porque é um crime em que o agente é exclusivamente funcionário público. Sendo funcionário público, trata-se de crime próprio, né? Porque se existe um sujeito especial na qualidade do agente, e nada impediria, todavia, que um concurso de pessoas com o particular, desde que o particular saiba da condição de que o funcionário público, da condição de que o outro é funcionário público. Se não saiba, se não tinha ciência que ele era funcionário público, então não responderia pelo crime peculiar, determinada situação. Aí não responderia, aí seria outro tipo penal. Então, vamos citar um exemplo, vamos falar um nome comum, José. Por exemplo, José. Ele é servidor público, lotado na prefeitura, tal. Solicita auxílio de Maria, a sua esposa, no caso aí seria na condição, na pessoa do particular que vai se aproveitar, para se apropriar de bens públicos dos quais tem a posse em razão do seu cargo. Neste caso, ambos responderão pelo crime de peculato, não é? Porque a esposa do José sabia que ele era funcionário público e assim apropriam-se de dinheiro público, um valor ou qualquer outro bem móvel. Então pode ser dinheiro, né? Já dito, dinheiro em espécie, pecúnia. Até peculato, a palavra peculato, ela provém da palavra de pecúnia, e pecúnia, há muito tempo atrás, isso na Grécia Antiga, a origem latina, pecúnia, né? Porque ela é interessante colocarmos essa questão histórica bem simples, porque, por vezes, se entendia, se trocava animais pelos outros. Então, a palavra pecus, né? Pecúnia, e aí vem peculato, que é apropriar-se de bens públicos, lá na Grécia Antiga. Agora, atualmente, nós temos o Código Penal, já mencionado, e o artigo 312, ele trata esses pontos específicos. E aí seria um bem móvel. O que seria um bem móvel? Chegou um funcionário público
junto com a sua esposa, entra na repartição pública, pega diversos celulares, né, apreendidos pela Receita Federal, ele é funcionário da Receita, e pega e leva para casa. E aí descobre-se, por meio de rastreio do telefone celular, que ele se encontrava na casa daquela pessoa. Que problema, hein? E aí ele vai preso. Ela também vai. Ambos respondem por crime de peculato. Da mesma forma que também se aproveitasse, se apropriação, que seria uma conduta, né? Um verbo do tipo, né? Obter para si, né? Apropriar-se, querer para si. Então, ter o domínio daquela coisa. Então, um outro exemplo, o policial militar, com todo respeito também aos policiais, já falei da pessoa da Receita, o pessoal vai todo me xingar aqui, meus amigos inclusive. Policial militar, ele apreende um veículo automotor, uma Ferrari, tá? Teve o caso de um juiz aí, há muito tempo atrás, né? Que usava o carro de uma pessoa famosa aí, que foi presa e tal. Então, vamos ilustrar um exemplo de um funcionário público, de modo genérico, pega o carro da pessoa, um bem móvel particular, bem particular, utilizando-se com a posse em razão do seu cargo. Ele utiliza do seu cargo para obter o resultado, obter a posse daquele veículo, daquele objeto, daquele valor. Então esse seria o crime de peculato. Além disso, nós temos o parágrafo único do Código Penal do artigo 312, ele estabelece também como crime de peculato furto. O peculato furto trata-se de um crime impróprio, né, porque caracteriza-se pela não apropriação ou desvio de um bem, que fica, na verdade, fora confiado ao agente em razão do cargo, mas pela subtração de um bem que já estava sob guarda da administração, mas no qual o agente não tinha a posse. Ele não tinha a posse, mas estava em guarda da administração. O artigo 300, o parágrafo único, então, aplica-se a pena, mesma pena, funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que ele proporciona na qualidade de funcionário. Isso é o que prevê no Código Penal. No tocante a esse crime, a gente não possui a posse do bem, praticando um verdadeiro furto, mas em razão da circunstância de se tratar-se de um crime de peculato furto. Então, a conduta é de subtrair um bem móvel, e nesse ponto é interessante denotarmos que quando você não está na posse de um bem, mas ele utiliza-se da sua função pública para furtar, então ele responde como peculato furto. Que mais que nós temos para poder traçarmos? O peculato culposo. O peculato culposo também é bem também interessante. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. O que significa dizer? Nós vamos colocar um exemplo muito simples para a gente poder entender. Vamos colocar o Josénito. Vamos inventar um nome aqui para ficar mais simples. Zezinho, funcionário público, no final do expediente, deixa o seu celular na mesa, aquele celular caríssimo que ele pagou 4 mil reais. 4 mil reais não, aquele celular lá que é 8 mil, uma marca bem conhecida, famosa. Pode ser de uma maçã, né? Para quem conhece. Tá, ok. Pagou essa quantia, deixou o celular lá tranquilo na mesa e não tranca a porta, né? Ele deixa o expediente. Esse celular é da administração pública, só para deixar claro. Daí ele não tranca a porta e aí vem o seu amigo Malaquias
funcionário público que trabalha no mesmo órgão. Aí ele olha para os dois lados, não vê nenhuma dificuldade, vê grande facilidade de entrar naquele recinto, na repartição pública, e pega, subtrai aquele bem móvel caríssimo. Resultado, ambos respondem pelo crime. Um pelo crime do peculato furto e o outro pelo crime de peculato culposo. Porque ele deixou culposamente, né? Até um termo meio estranho, né, para o culposo. Porque o culposo é imprudência, negligência e imperícia. O Código Penal lá na parte geral estabelece isso. No entanto, ele, na verdade, ao deixar ou facilitar, acho que deveria ser um termo mais objetivo, a finalidade de que o legislador coube por estabelecer na letra da lei. Mas, no entanto, a gente não pode discutir quanto a esse ponto. Então, por que nós temos que entender? Que o peculato culposo, a pessoa deixa o celular, deixa um computador, deixa um bem, um objeto na repartição pública e a um outro funcionário, pode ser também um particular, chega lá e subtrai aquele bem. Ambos respondem pelo crime. E, logicamente, a pena de um para o outro é totalmente distinta, porque o peculato culposo, a pena de 3 meses a 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Na parte processual, na defesa, cabe suspensão condicional do processo. Então, é muito diferente daquele outro crime que é um pouco mais grave. O peculato, por si só, lá no caput, que a pena é muito maior. Então, terminando, no caso que o próprio artigo 312, parágrafo 3º, estabelece que, no caso de crime culposo, se a gente reparar o dano antes de proferir a sentença recorrível, estará extinta a punibilidade. O Estado não pode mais punir o infrator pelo determinado crime. Então, o agente, caso ele repare o dano após a sentença recorrível, a pena será reduzida pela metade. O que significa dizer? Já tem um benefício, de certo modo. Ele não precisa nem reparar o dano, porque ele vai suspender o processo. Se ele for primário, claro. Se não, aí o negócio fica mais difícil, mas aí não quer dizer que seja impossível. Ele pode reparar o dano. Olha, eu comprei um outro celular, ele se encontra aqui comigo. Antes de sair a sentença, já estou depositando em juízo. Então, é interessantíssimo esse ponto. É muito interessante pelas questões práticas de defesa em face por parte do advogado, profissional que vai atuar a favor daquele funcionário público. Ou esse, vai depender da circunstância, né? Apesar que existe um processo para tanto, né? Tem que responder o processo e tudo mais, né? Esse processo administrativo. Então eu encerro aqui sobre o crime de peculato. Eu acho que eu já tinha dito alguma coisa num dos meus vídeos, nos vídeos mais antigos. Talvez não tenha sido também tão esclarecedor quanto esse vídeo. Eu deixei bem simples, com exemplos, mas também de forma dinâmica. E se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar sua mensagem aqui. E outro ponto que eu vou dizer também, vou dar continuidade aos crimes contra a administração pública, estudos bem interessantes, bem simples e objetivos, para que quem não conhece sobre esses crimes, para que posteriormente a assistir possa entender e ainda continuar estudando, tá? E aqueles também que são leigos, obviamente a finalidade minha também é atingir essas pessoas a informação que elas desejam. Um forte abraço e até o próximo vídeo.